Em mais uma sessão virtual, o plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que proíbe a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate do coronavírus enquanto durar a pandemia. O objetivo é garantir o abastecimento do sistema de saúde brasileiro. Os deputados rejeitaram mudanças no texto feitas pelos senadores e ratificaram a versão aprovada na Câmara há 2 semanas. Eu prefiro a do Senado, até porque a do Senado economiza quantidade de legislações, está mudando uma legislação já existente que nós criamos há poucos dias, além do que nós estamos tratando de comércio internacional. E comércio internacional, Vossa Excelência sabe muito bem que existe retaliação. Se nós fecharmos nosso comércio, fecharmos totalmente para o mercado externo, nós vamos sofrer retaliação. No parágrafo 1º, diz claramente, sem prejuízo da inclusão de outros produtos por parte do Poder Executivo, ou seja, se alguma coisa ficou fora da lista e o Ministério da Saúde entender necessário, ele poderá incluir. E no parágrafo 2º, também por ato do Poder Executivo, ele poderá excluir alguns itens desta lista que aqui foi apresentada por nós. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, proíbe a exportação dos seguintes produtos: equipamentos de proteção individual, como luva, avental, óculos de proteção, gorro, máscara e protetor facial, além de camas hospitalares, monitores e ventiladores pulmonares. Por 487 votos a favor e apenas 2 contra, os deputados também aprovaram a proposta que libera estados e municípios para usarem saldos de repasses de anos anteriores do Ministério da Saúde em serviços diversos do previsto originalmente, enquanto durar o estado de calamidade pública, ou seja, até o dia 31 de dezembro deste ano. A matéria agora segue para a sanção, mas o tema que mobilizou o plenário nesta terça-feira foi o fato do presidente Jair Bolsonaro não ter sancionado outro projeto, o que libera auxílio emergencial no valor de R$ 600 para pessoas de baixa renda enquanto durar a pandemia, proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado. Só que depois dessa decisão da Câmara, o Supremo reforçou a decisão a partir do voto e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, mais uma vez, disse ao presidente da República que estavam suspensas todas as amarras e todos os empecilhos. O ministro Guedes vai à televisão e bota dificuldades para pagar esse dinheiro para a população. E o presidente Bolsonaro, pasmem, usa um espaço nobre de rádio e televisão em cadeia nacional para, de novo, reforçar que as pessoas precisam voltar ao normal porque precisam de dinheiro para comer. Ele não disse uma única palavra de esperança para as pessoas. Não disse que sancionou o projeto porque ele não fez isso. Não disse quando vai pagar, porque ele também não quer pagar. Eu acho válido que se cobrem as autoridades para que sejam tomadas as medidas o mais rápido possível. Porém, me causa estranheza que somente quinta-feira veio o projeto de auxílio dos R$ 600 para os autônomos para essa casa. Passou quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira o Senado apreciou a matéria. Na segunda-feira, já estavam exigindo do presidente, até com uma hashtag, para logo Bolsonaro. Só que esses 5 dias, enquanto o projeto tramitava aqui no Congresso, eles não estavam preocupados. Só virou uma medida emergencial depois que o Senado aprovou. Porque eles sabem que depois que o Senado aprova, o projeto vai para o presidente. Então, não venham aqui querer dizer que estão fazendo isso pelo bem do pobre, porque estão fazendo isso pensando em desgastar o presidente. Uma das primeiras medidas da oposição durante a pandemia foi entrar com um impeachment contra o presidente Bolsonaro, sem ter feito nenhum crime de responsabilidade, sem ter feito qualquer tipo de crime que convença a sociedade de que ele mereça ser empichado. Diante da declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, dada nesta terça-feira, de que a liberação do auxílio emergencial precisaria ser disciplinada através de proposta de emenda à Constituição, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, foi incisivo na resposta. O que o ministro Paulo Guedes falou hoje, se ele tiver certo hoje, o governo mentiu na ação que impetrou no Supremo Tribunal Federal com o ministro Alexandre de Moraes. Eu defendo a PEC porque acho que nós teremos muitas coisas a serem votadas, muitas despesas a serem feitas, e ela garante um arcabouço legal melhor para o Poder Executivo. Mas o encaminhamento desse pleito ao ministro Alexandre de Moraes, onde ele garantiu por liminar
a suspensão, o afastamento desses artigos da LRF e da LDO garantem ao governo, pelas próprias palavras do governo, garantem a possibilidade, a certeza da edição de uma medida provisória de crédito para pagar os R$600 que foram aprovados na Câmara e no Senado e todos nós aguardamos, brasileiros, ansiosamente, a sanção do presidente da República. Apenas esse esclarecimento, sem nenhuma adjetivação, sem nenhuma crítica, apesar que seriam merecidas em relação à fala, mais uma vez, do ministro da Economia, transferindo a terceiros responsabilidades dele quando nomeado ministro da Economia. O plenário aprovou ainda a medida provisória que autoriza o Ministério da Agricultura a prorrogar por 2 anos contratos temporários de 269 médicos veterinários aprovados em processo seletivo público. A MP agora segue para o Senado e precisa ser votada até o dia 15 de abril para não perder a validade.